com os grupos quarto semestre A e B. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pela compreensão de hoje também, né, para os minutinhos atrasados, mas vamos compensar aqui na aula de hoje. Então, só recapitulando o que nós já vimos semana passada, terça-feira, né, que foram os inibidores e desacopladores da cadeia respiratória, né, e tinha alguns exercícios, vamos corrigi-los também. Então, os inibidores, né, incluindo aqui, né, simplificando, vamos dizer, são substâncias que vão interferir no processo da cadeia respiratória, em algum ponto da cadeia respiratória, né, em algum complexo, alguma proteína de membrana, seja o complexo 1, 2, 3, 4 ou 5, né. Os exemplos mais comuns, né, que a gente costuma observar são do cianeto, do cianuro, né, e do complexo 4, citocromo C oxidasa, né, e aí nós vimos outros tipos de inibidores também. Lembrando que, quando nós falamos em inibidores, nós vamos dizer que praticamente todo o processo celular se vê comprometido. Por quê? Porque não ocorre transferência de elétrons, bombeamento de prótons, oxidação do NAD H e do FADH2, então eles não voltam às fases iniciais para que esse processo conclua, né, e esteja sempre funcionando. O que vai acontecer? Não tendo gradiente de prótons, não ativa a ATP sintasa e também não ocorre a síntese de ATP. Como o NADH e o FADH2, eles ficam acumulados na crista mitocondrial, o que as outras vias elas vão entender, né? Elas vão entender assim, já tem um acúmulo, já tem muito NADH, tem muito FADH2, então nós não precisamos mais sintetizar essas substâncias. Então, a via glucolítica, ela também para, o ciclo de Krebs também chega a parar, então ela compromete todo o processo de respiração celular, né? Agora, em relação aos desacopladores, que nós podemos chamar de desacopladores ou proteínas desacopladoras mitocondriais também, são substâncias que não vão interferir no processo de transporte de elétrons, no consumo de oxigênio, nem no bombeamento de prótons. Não interferem em nada disso. O que vai acontecer com eles? Eles vão criar um mecanismo, um caminho alternativo para a passagem desses prótons do espaço intramembranoso para a matriz mitocondrial. Com isso, não acontece o trabalho da nossa ATP sintase. A ATP sintase não vai ser ativada, né, e esses prótons, eles não voltam à matriz mitocondrial por meio desse complexo 5, eles vão voltar por um outro caminho. Portanto, não acontece a síntese de ATP, mas acontece liberação de calor. Nós podemos dizer que essas substâncias são termogênicas. Quais foram os exemplos que nós vimos ali? O DNP, o dinitrofenol, né, o FCCP também, e também a termogenina, chamada CP1, e a nossa irisina. Creio que foi o Ricardo, né, que comentou aqui também da outra vez, né, e até eu coloquei no canal de vocês, mas eu coloquei agora, tá, para ficar um pouquinho mais completo, né, a relação da irisina com a Covid-19. Então, eu gostaria de mostrar para vocês também, porque eu acrescentei a mais, para ficar mais legal no trabalho. E vamos fazer a correção dessas atividades, antes de ir para a próxima unidade. Olhem só o quadro aqui atrás, né, ele está recheadinho aqui, esperando por nós. Deixa eu colocar para compartilhar agora. Um minuto. Aí. Deixa eu ver aqui. Ok. O que eu acrescentei a mais nesse material de vocês, né? Já que foi comentado, eu coloquei mais aqui, né? Nós falamos do dinitrofenol, falamos da termogenina, o CP1, lembrando que as desacopladoras também recebem a denominação de UCP, né? Que não é a nossa universidade nesse caso. Né, coloquei até, e a irisina, certo? Então, vale destacar, né, que em relação à irisina, vários estudos estão sendo feitos, inclusive aqui no Brasil,
Então, eu já tinha comentado com vocês em relação à Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudos referentes à capacidade que a erisina tem de fazer uma reconstrução, né, de regenerar o tecido nervoso de conexão, que foi destruído devido à patologia que é o mal de Alzheimer. Então, estão sendo feitos estudos relacionados a isso. E o que eu coloquei a mais aqui, pessoal, em relação aos estudos que estão sendo feitos aqui no Brasil também, em Botucatu, na Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, em relação ao uso da erisina no tratamento da Covid-19 também, tá? E eu trouxe um pouquinho dessa reportagem, então, antes de corrigir os exercícios, gostaria de colocá-los também aqui. Então, olhem só, nós já sabemos que a erisina, ela é um hormônio que foi descoberto há pouco tempo, em 2012, né, e que ela está relacionada com a prática de exercícios, porque aí ativa o quê? Ativa a síntese e a liberação de irisina pelos nossos músculos. A irisina, quando ela chega no nosso tecido adiposo branco, o que ela vai fazer? Ela vai ativar a nossa termogenina, nosso CP1, e essa gordura branca, ela vai ser transformada em gordura marrom, que tem um efeito termogênico, isso nós já estudamos. O que eles verificaram, né? Que eles têm uma ação, lógico, sobre as células adiposas, que são responsáveis por armazenar gordura e regular a temperatura do corpo, até aí tudo bem. E que eles se encontram associados à replicação, né, do vírus SARS-CoV-2 no corpo humano. O que eles verificaram? Que a irisina, ela tem a propriedade de diminuir a concentração da proteína pela qual o vírus se liga para que ele possa contaminar as células humanas. Essa proteína é chamada de ACE2, tá, pessoal? Então, é o que eles estão verificando nessa pesquisa. Então, olhem só, o gene ACE2 codifica a proteína a que o vírus precisa se ligar para invadir as células humanas. Então, o que a irisina ela faz? Ela vai diminuir essa concentração dessa proteína. Um outro efeito também relacionado à irisina, olhem só, que ela é capaz de triplicar os níveis de transcrição de um gene. Que gene é esse? O TRIB3. Que, no caso, as pessoas que são idosas, já em idosos, ela já não tem, né, vai diminuindo a concentração desse gene TRIB3. Então, ocorre a diminuição desse gene, e isso poderia estar relacionado a uma maior replicação do novo coronavírus, e que essas pessoas estejam dentro do grupo de risco também. E o terceiro aspecto que é apontado ainda por essa pesquisa, né, que é a pesquisadora Miriane de Oliveira, que ela explica, né, que eu coloquei para vocês, é que aparentemente nosso tecido adiposo, ele poderia servir de um repositório desse vírus. Então, as pessoas que são obesas, elas têm um maior risco de desenvolver a forma grave da COVID. Por quê? Porque elas têm menos concentração de irisina no organismo, consequentemente, ela vai ter um aumento dessas proteínas pela qual o vírus se liga, que é o ACE2. Então, olha, fora isso, indivíduos obesos tendem a ter níveis menores de irisina, assim como maiores quantidades de molécula receptoras do vírus, né, que é o ACE2, seria essa proteína, quando comparados a indivíduos obesos, ok, pessoal? Então, como eu não tinha colocado, e alguém comentou, falei, não, vou colocar também, inclusive eu recebi até a reportagem também, eu agradeço, tá bom? Então, agora sim, eu creio que ficou legal, ficou completo o material. Depois eu mando novamente esse material para vocês, certo? Bom, agora vamos, né, corrigir os exercícios. Vamos ver o que vocês fizeram. Espero que vocês tenham feito. Número 1, que é um inibidor da cadena respiratória. O que vocês colocaram? O que é o inibidor? O que vocês colocaram nessa primeira? Deixa eu ver. Quem fez? Vamos alternando. Uma hora eu falo a resposta, outra hora vocês. Hein, pessoal? Isso, vocês podem colocar simplesinho assim, como a Adriane falou.
Bloqueia ou inibe o transporte de elétron. Inibe o quê? Essa transferência de elétrons. Está correto. Quem colocou um pouquinho mais, que é o transferir, né, que é o inibir a transferência de elétrons, né, detém ou inibe os demais processos, também está correto, até chegar à síntese de ATP, que não acontece, né? Muito bem. Vamos para o segundo. Qual o mecanismo de ação do cianuro? Então, o cianeto, ele é um inibidor da cadeia respiratória, e o mecanismo de ação dele vai ser inibir o complexo 4, citocromo C oxidasa. Isso faz com que não aconteça a o consumo, nem existe essa palavra, o consumo de oxigênio. Com isso, não acontece a oxidação nem do NADH e nem do FADH2, tá? Mas o mecanismo de ação mesmo, tanto do cianeto como do monóxido de carbono, é inibir o complexo 4, é inibir o citocromo C oxidasa, certo? Número 3, que são os inibidores da fosforilação oxidativa? São inibidores que vão agir o quê? Inibindo o complexo 5, é onde acontece o processo de fosforilação, né? É onde tem a ação da ATP sintase. O que eles vão inibir? Principalmente esse canalzinho por onde os prótons, eles passam através da ATP sintase, ativando esse complexo, a matriz mitocondrial. Agora, 4, descreva o mecanismo de ação da oligomicina. A oligomicina, ela é um inibidor da fosforilação oxidativa. Então, ela inibe onde? Através de uma inibição competitiva. A subunidade F0 da ATP sintase. Então, ela não deixa, ela vai bloquear a entrada desses prótons através da ATP sintase. Eles não vão conseguir passar pela ATP sintase, por quê? Porque existe uma inibição competitiva na subunidade F0 com a oligomicina. 5. Que são os desacopladores da cadeia respiratória? Então, são substâncias, né, que atuam fazendo o quê, pessoal? Que atuam criando mecanismos, caminhos alternativos para a passagem dos prótons do espaço intramembranoso para a matriz mitocondrial. E não acontece a síntese de ATP, acontece liberação de calor, não é? Para cada inibidor descrito abaixo, indique sobre qual complexo atua a cadeia respiratória. Vamos lá. A oligomicina. O que vocês colocaram na oligomicina, pessoal? Qual complexo? Isso, Kelly. Isso, Luana. Agora o próximo, cianeto, que nós já comentamos, vai ser sobre qual complexo? Complexo 4, isso, Adriene, Kelly, muito bem. O próximo, creio que é antimicina A, que é um antibiótico também macrólido. O que eles vão bloquear? Isso, complexo 3, albiquinona, isso, Kelly, Adriene, é isso mesmo. O próximo, eu não lembro, o malonato. O malonato não é tão comentado assim, mas ele bloqueia, isso, complexo 2, muito bem. E o monóxido de carbono, que é o próximo? Qual ele vai bloquear? C4, complexo 4, é isso mesmo, Adriene. A rotenona e os barbitúricos, eles bloqueiam quais? Tanto um como o outro. O que vocês colocaram? Deixa eu voltar aqui. Complexo 1 e os barbitúricos também complexo 1, tá bom? Tanto um como o outro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui. Rotenona e os barbitúricos, principalmente tiopental sódico, eles bloqueiam o complexo 1. Olhem só aqui, ó. Barbitúricos, complexo 1 e rotenona, complexo 1 também, tá bom? Tanto um como o outro. Vamos para o próximo. Deixa eu voltar aqui. Citar as características dos inibidores da cadeia respiratória. Então, pessoal, isso aqui era só, estava aqui, tá? Facinho para vocês. Deixa eu mostrar aqui.
Aquí. Entonces, ¿cuáles son las características? Interactúa con los complejos proteicos, aceptores de electrones, inhiben el pasaje de electrones, impide la transferencia de protones para el espacio de membrana, no ocurre la quimiosmosis, no forma ATP e não ocorre o consumo de oxígeno, ok, pessoal? Então, aqui está certo colocar o oxigênio assim, porque realmente o oxigênio molecular é aquele que vem da respiração, não é? Agora, o próximo, ele pergunta como são chamadas também as desacopladoras. Quais são as outras denominações da desacopladora? Como podemos denominá-las? Que pusieron? Essas vocês não podem esquecer. Como são chamadas as desacopladoras também? A ver. Adriane, isso, deixa eu ver o que eu coloquei mesmo, que isso é um exemplo, né? Eu pedi exemplo ou pedi, deixa eu ver aqui. Deixa eu só conferir. Deixa eu voltar aqui. Como também podemos chamar as proteínas desacopladoras. O que eu quis dizer aqui, na verdade, foi como nós podemos denominá-las também. Lembrem que elas são chamadas de somente desacopladoras, ou proteínas desacopladoras mitocondriais, ou podemos chamá-las também de UCP, né, pela sua sigla em inglês, certo? Seria essa a resposta. 9. O 9 pede para citar as características das proteínas desacopladoras. Então, também estão aqui essas características. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acá. Elas não interrompem o passagem de electrones por la cadena transportadora de electrones, no disminuye el consumo de oxígeno y los iones de hidrógeno no atraviesan la ATP sintasa. Entonces, no ocurre la producción de ATP. Entonces, son las características de las desacopladoras que también podemos llamar de UCP. Vamos para a próxima. Aí sim. 10. Citar 3 exemplos de proteínas desacopladoras. Aí poderíamos citar, por exemplo, DNP, podemos citar o FCCP, podemos citar aí a hemogenina, né? Mas ele pede 3. Número 11. Descreva o mecanismo de ação do DNP. O que vocês colocaram no mecanismo de ação do DNP, no número 11? Deixa eu ver. O que pusieron? Vamos ver. Isso, que dissipa o gradiente de protones. Muito bem. Então, ele dissipa o gradiente de prótons. É uma agente desacoplante porque tem a capacidade de aislar o fluxo de electrones. A ver acá, que puso Anderson. E os protones de la síntese de ATP. Muito bem. Tanto da Adriene como do Anderson estão corretos. Então, o que vai acontecer? Então, toda essa energia, ela não vai ser utilizada para sintetizar ATP, mas sim, como ocorre essa dissipação do gradiente, como a Adriene falou, como ele dissipa, ele vai liberar na forma de calor. É isso aí, Anderson, é isso aí, Adriene. Muito bem. Vamos ver aqui. 12. Opa. Quais são os signos de intoxicação del DNP? O que vocês puseram? Quais são os sinais que indicam que existe uma intoxicação por dinitrofenol? A ver. O que vocês colocaram? Piel caliente, sudorese, sede excessiva,
Muito bem. Respiração agitada, um aumento da frequência cardíaca, ok? Tá. Luana, tô lendo aqui a sua mensagem, tá? Tá tudo ok, pode ficar tranquila, pode falar, certo? É isso aí, meninos e meninas. Aí, muito bem, a Adriane colocou, Luana, Sara e Luana também, ok? Certinho, são signos que estão dizendo pra gente que acontece, tá, alguma coisa tá errada, tem uma intoxicação por dinitrofenol. 13. Descreva o mecanismo de ação da termogenina. Pessoal, o que faz a termogenina? Então, a termogenina, o que ela vai fazer? Qual o mecanismo de ação, né? É manter essa temperatura corporal do nosso organismo através do quê? Através dessa síntese dessa proteína desacopladora, né? Onde ela vai liberar calor, né, para o nosso organismo manter, ela é um termorregulador, podemos dizer assim, de uma certa forma, e a termogenina, podemos colocar que ela vai ser ativada, né, ela vai ser liberada quando ela é induzida, né, a baixas temperaturas, ela é uma proteína desacopladora que ela é estimulada por baixas temperaturas, né, por conta do frio. Né? Então, nosso sistema nervoso autônomo simpático, né, através das células beta-adrenérgicas, estimuladas pelo frio, vão ativar a nossa termogenina, e o mecanismo de ação dela vai ser o quê? Essa liberação de calor para manter a nossa temperatura corporal. Vocês podem colocar com as palavras de vocês também, certo? Número 14. Que é esse efeito termogênico? O que vocês colocaram no 14? O que é o efeito termogênico? O que seria? A ver. Aumento da temperatura corporal. É isso mesmo. Isso, Adriene, isso, Luana, simples assim. Aumentar, a função dela é o aumento da temperatura corporal, né? Esse é o trabalho dela, esse é o efeito termogênico. Elevação da temperatura, também, com outras palavras, certinho, meninas? Vamos ver o próximo. 15 agora. ¿Cuáles son las tres formas de obtener la termogenia? Termogenia, creo que es en español. Entonces, las tres formas. Primeiro, o aumento do nosso metabolismo mesmo, tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, aumentar o metabolismo, impedindo a produção de ATP e através da ativação das nossas células do tecido adiposo marrom, né, ativando essa gordura marrom, que é o que tem o efeito termogênico. Então, bastava citar apenas. Vamos para o 16 agora. O que é a ericina? O que vocês colocaram ali? O que é a ericina, pessoal? Isso, tecido adiposo marrom, também no anterior. É um hormônio. Que mais? Ele é um péptido, né? A gente pode colocar assim, que a erisina, ela é um hormônio que tem características de proteínas desacopladoras, porque ela vai fazer com que o nosso tecido adiposo branco seja transformado em tecido adiposo marrom, que tem um efeito termogênico, de liberação de calor. Então, você te pergunta, qual é o hormônio que tem característica de ser um termogênico, né? Aí coloca várias opções, né? Vai ser erisina, né, nesse caso. Então, vocês poderiam colocar com as palavras de vocês também, né? Aí ele pede, descreva o mecanismo da ação da erisina, que eu já falei também, acabei falando para vocês. Então, o mecanismo de ação da erisina vai ser o quê, né? Ela vai ser estimulada pela prática de exercício, liberada pelos nossos músculos, chegando até o tecido adiposo branco, acontece a síntese da termogenina, que auxilia na transformação do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, que tem um efeito termogênico bem acentuado
e que colabora também para essa perda de peso, para aumentar o nosso metabolismo, para fazer o controle da glicemia, né? E outros benefícios que estão sendo descobertos da nossa erisina. E 18, por que a erisina poderia estar relacionada ao mal de Alzheimer? Por quê? O que vocês colocaram no 18, no último? Só para concluir. Regenera tecido nervoso de conexão. É isso aí, Sara. Muito bem. Então, foi observado que a erisina, ela tem essa característica, ela tem essa propriedade. Isso aí, Adriene, de regenerar o tecido, eu ia falar tecido adiposo, o tecido nervoso nesse caso. Certinho, pessoal? Muito bem, nós já corrigimos. Vamos colocar o Rui. E agora, nós vamos para a próxima unidade, né, que vai ser a nossa unidade 6, já está acabando, pessoal.